Fala galera, estamos de volta, nossos estudos sobre cartografia, essa ciência, né, esse campo de conhecimento tão vasto que auxilia tantos outros, bastante complexo em determinados aspectos, muitos detalhes, muitos assuntos, né, mas extremamente gostoso, né, de estudar cartografia. Bacana? Vamos lá falar um pouquinho sobre mais uma etapa e um degrau de conhecimento cartográfico. Agora a gente vai começar a falar sobre tipos de mapas, tá bom? Então assim, para a gente começar a falar sobre tipo de mapas, vamos voltar ao conceito de mapa, né? Mapa você já sabe o que é. Mapa é uma representação gráfica das características naturais ou físicas que pode englobar toda a superfície terrestre ou apenas uma parte dela, que é apresentada em qualquer tipo de estrutura, certo? Como, por exemplo, uma folha de papel, uma estrutura plana, né? Como fosse uma folha de papel, né? Meios digitais, como, por exemplo, a tela do seu celular, a tela de um computador, tá certo? Um tecido, não importa, certo? E quando a gente fala de tipos de mapas, eu quero que você entenda o seguinte, que os mapas eles não são iguais. Os mapas são extremamente diferentes, funções diferentes, objetivos diferentes, representações diferentes, momentos diferentes, técnicas diferentes. Então nós temos aqui os variados tipos de mapas, tá bom? Obviamente não tem como a gente estudar todos, né? A gente vai estudar alguns tipos importantes, aqueles tipos que são encontrados, né, nos livros, nos atlas escolares e, consequentemente, nas questões, nos exercícios de concursos públicos, de provas variadas, no Enem, tá bom? Então, a gente vai estudar aqui alguns importantes tipos de mapas. Vamos começar aqui pelos mapas históricos. O nome já deixa um pouquinho claro, né? Já dá uma ideia aqui do que significa. Os mapas históricos são representações bem rústicas, né? Geralmente tem aparência de envelhecidos e, de certa forma, apresentam uma imprecisão. Por exemplo, essa representação que você está vendo aí é como o europeu, né, líder do processo da expansão marítima, via, entendia o espaço geográfico no início do século XVI, tá bom? Se a gente comparar essa representação com o planisfério atual, né, um planisfério representando lado a lado os dois hemisférios, leste e oeste, certo? Você vai perceber o seguinte, cara, aí existem imprecisões, certo? Então você deve estar pensando, caramba, então por que esses mapas ainda estão presentes? Por que eles não foram esquecidos? Primeiro, eles foram extremamente importantes para a sua época. Quando a gente fala de imprecisão, a gente tem que levar em consideração que existiam várias tecnologias, né, que são aplicadas hoje, várias técnicas que são utilizadas hoje que não existiam no passado. Então esse mapa é extremamente importante. Geralmente quando a gente fala de cartografia, né, até um determinado momento histórico, era uma arte, literalmente, né? Não era somente uma ciência, mas também era uma arte. Por quê? Recorria-se muito, né, a artistas para elaboração, né, de mapas, de plantas, de cartas, né, cartográficas. Isso é extremamente interessante. Então eles foram muito, mas muito importantes para a sua época, tá bom? E continuam sendo extremamente importantes. Então, por exemplo, como a gente fala de mapas históricos, a gente dá a entender o seguinte, cara, dá para ter uma ideia de como era o olhar de um determinado povo sobre, né, o espaço que ele ocupava, ou até mesmo, né, sobre a superfície terrestre, como a gente pode perceber isso. Olha a lógica do eurocentrismo explícito aqui, a Europa bem posicionada, a Europa no centro dessa projeção, com destaque muito grande, tá certo? Então a gente começa a entender os olhares variados, né, que os povos tinham sobre a superfície terrestre ou parte dela em um determinado momento histórico. Então por isso que eles continuam sendo extremamente importantes, tá? Certo? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. O segundo que a gente vai estar falando vão ser os mapas físicos, né? Gente, quando a gente fala de físico, a gente fala de physis, né? Physis significa natureza. Então são os mapas que vão representar aspectos naturais da superfície terrestre ou de parte dela. No caso aqui, ó, a gente está percebendo que nós temos uma representação do Brasil, tá bom? Que está destacando justamente os principais biomas, né? Os principais biomas do Brasil, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, né? Então por aí vai. Então os mapas físicos são justamente esses, eles representam, né, o espaço físico de um determinado ambiente, apresentando informações como os rios, né, como no relevo, a vegetação, a altitude que nós estudamos recentemente, tá certo? Então esses são os mapas físicos que apresentam algum aspecto natural, até mesmo aspectos, né, naturais, certo? Integrados aí. Então são extremamente importantes para a gente conhecer toda a variedade, diversidade natural e até mesmo, né, através de um olhar de fortes interesses políticos e econômicos. Por exemplo, quando, né, os grandes agentes internacionais, ou até mesmo outros estados, olham para a riqueza natural do Brasil, o que eles estão vendo? Certo?
atrás daquelas características físicas naturais, eles podem estar vendo também oportunidade de lucro, negócio, exploração. Obviamente, né, essa primazia, essa imposição de valores econômicos, nem sempre, né, ou quase nunca, melhor dizendo, traz consigo o entendimento da necessidade de você relacionar também os interesses sociais, os interesses ambientais, certo? Então você cria, através desse olhar extremamente econômico, fortes desequilíbrios, fortes problemáticas, né, que são extremamente severas, cruéis, do aspecto de vista social e ambiental, tá bom? Então aqui nós temos os mapas físicos. Dando prosseguimento aqui, nós temos os mapas econômicos, né? Quando a gente fala de mapas econômicos, são aqueles mapas que apresentam atividades produtivas e financeiras, tá legal? Então a gente pode fazer o seguinte, eles trazem informações, né, produtivas, financeiras e também informações socioeconômicas, como aqui esse mapa. Aqui ele está trazendo, né, o mapa da fome. Quando a gente fala de mapa da fome, a gente pega, por exemplo, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. O mapa da fome é justamente aquele mapa que apresenta os países. Reparem que nem todos os países estão representados nesse mapa, né? Embora representados, mas eles estão apagados aí, tá certo? Então o mapa da fome é justamente aquele que apresenta países que possuem de 5 ou mais por cento da sua população em situação de insegurança alimentar. Quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente está se referindo à quantidade e à qualidade de alimentos, tá bom? Então o Brasil, que tinha saído do mapa da fome nesses primeiros momentos do século XXI, recentemente, há poucos anos atrás, ele voltou para o mapa da fome. Então você pode perceber a problemática, né? Esse retrocesso que o Brasil está passando aí nos últimos anos, tá bom? Lembre-se sempre, quando a gente fala de fome no Brasil ou em outras partes do globo, a gente não está falando de um problema momentâneo, ou seja, conjuntural, daquele contexto, mas a gente está falando de algo estrutural, que acompanha a própria evolução produtiva, né, desse país ou dessa região, dentro do próprio evento, né, de evolução histórica do sistema capitalista, tá bom? Então uma das grandes marcas aí da evolução capitalista é justamente essa grande desigualdade, né? A gente olha o planeta, a gente não vai vê-lo nunca de uma mesma forma, de uma forma homogênea, certo? Ele é extremamente discrepante em aspectos naturais, em aspectos culturais, linguísticos, religiosos, étnicos, mas ele é muito complexo, desigual, quando a gente também faz esse olhar socioeconômico, tá bom? Então os mapas, né, econômicos são extremamente importantes, porque eles também podem apresentar, além da estrutura produtiva, estrutura financeira, né, eles podem apresentar aspectos bem, assim, extremamente importantes para um determinado tipo de análise mais separado, como por exemplo as condições de moradia, a violência em determinada área, a oferta de serviços públicos como saúde, educação, transporte, né? Então ele dá uma ideia dos aspectos socioeconômicos de um determinado local, dentro inclusive de uma inserção maior, quando você fala, por exemplo, um comparativo entre o Brasil e outros estados, né, da América do Sul, entre o Brasil e outros estados nacionais do continente americano, o Brasil em relação ao mundo. Então você tem aspectos extremamente importantes quando você compara mapas econômicos, tá certo? Bacana? Vamos dar prosseguimento aqui, ó. Os mapas políticos. Os mapas políticos são aqueles mais tradicionais, né? Os mapas políticos, eles representam a distribuição dos territórios nacionais, certo? Lembre-se que território é uma área delimitada por fronteiras, onde se estabelece ali, nesses limites, relações de poder, relações de controle, relações, né, de posse, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala território brasileiro, ou seja, o território que é administrado pelo Estado brasileiro, onde a população ali se assenta, né? Bacana, então apresenta fronteiras que delimitam países, né? E podem ser estados, províncias, cidades, depende da nomenclatura. Então, por exemplo, pegar o Brasil como exemplo. Vocês estão vendo esse mapa, né? Que está mostrando o território brasileiro, os limites do território brasileiro em relação aos seus vizinhos da América Latina, certo? Bem como que outros países, né? Como o Equador e o Chile, que não fazem fronteiras com o território brasileiro, certo? E ao mesmo tempo está representando as divisões político-administrativas do Brasil, certo? Nós temos aqui as 27 unidades federativas sendo representadas, tá bom? Então, se a gente pode pegar o Brasil, nós temos 27 unidades federativas, né? 26 estados mais o Distrito Federal. A gente pode perceber que existem outras fraturas também político-administrativas. Vamos pegar, por exemplo, o estado do Rio,
né? Nós temos ali 92 municípios, certo? Rômulo, por que nós temos essas divisões político-administrativas? Um dos principais objetivos é justamente favorecer a administração, certo? Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é gigante, monstruoso, né? É o 5º país em extensão territorial do mundo, e aí vale o título de país continental, certo? Dentro de dimensões continentais, né? Dentro desse aspecto, cara, é muito difícil você fazer uma administração, pelo menos uma administração que garanta, né, os seus objetivos de atender a população. Então você dividir fica mais fácil para entender, para administrar, para garantir as necessidades que uma população de determinado local tenha, tá bom? Mas em outros países as nomenclaturas são diferentes. Por exemplo, o Brasil não utiliza mais a expressão de província. Em determinado momento histórico o Brasil já usou, tá bom? Em outros países utilizam, por exemplo, a expressão cantões, certo? Então nós temos entendimentos aí variados, mas a ideia dos mapas políticos, né, mantém-se a mesma. São mapas que representam os limites, né, do território entre regiões, certo? Fronteiras, limites aí, e as divisões políticas administrativas que acontecem dentro de cada território, tá bom? Certo? Então vamos dar um prosseguimento aqui, ó. Mapas demográficos. Então, demo significa povo, tá legal? Grafia, descrição, estudo, análise, né? Então, estudo dos povos, certo? Então nós temos aqui, sempre quando você lê um mapa, uma questão, alguma coisa falando sobre demografia, você vai pensar em população, tá legal? População mundial, população de um determinado país, né? População de uma determinada área. Então nós temos aqui, por exemplo, população brasileira em 2019. O Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Perdemos o status de 5ª população para, né, o Paquistão, que passou o Brasil, passou o território brasileiro. O Brasil hoje é o 6º país mais populoso do mundo, e a gente pode perceber que essa população brasileira não está bem distribuída em relação ao seu território. Nós temos áreas de maior concentração populacional, áreas de menor concentração populacional, certo? Isso a gente pode analisar através dos olhares, por exemplo, né, da densidade demográfica, ou seja, como essa população está distribuída. A gente pode perceber que em determinadas áreas do território brasileiro, sobretudo na porção do litoral, nós temos muita densidade demográfica, ou seja, nós temos muitos habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos uma grande concentração de população no sudeste brasileiro, e as explicações para esse processo de ocupação é justamente fatores históricos, né, acompanhados de fatores de construção do espaço geográfico, extremamente estimuladas pelas características e pelas atividades econômicas desenvolvidas em determinada área, em determinado contexto histórico. Então, quando a gente olha para essa densidade demográfica, para essa concentração para a população brasileira, a gente pode perceber que existem várias explicações para essa distribuição. Obviamente, essa ocupação, essa distribuição, ela não é engessada, certo? Ela é extremamente dinâmica, variada. Olha o exemplo, né, do avanço da fronteira agrícola. A soja, a pecuária extensiva avançando sobre as áreas de floresta, estimulando o processo de ocupação. Olha o avanço das manchas de urbanização de áreas urbanas em determinadas porções do norte, né, do Brasil, que atraem a população, então mudando essa dinâmica da população. A distribuição, por exemplo, entre homens e mulheres, né? A gente pode perceber que, por exemplo, na porção mais ao norte do centro-oeste, mais ao sul, né, da região amazônica ali, certo? Mais ao sul da região norte do Brasil, nós temos ali uma área onde você tem mais homens do que mulheres comparativamente, certo? Isso se diferencia do restante das áreas, onde você tem um número de mulheres maior. Rômulo, por que isso? Pelo teor migratório, né? Esse processo de crescimento percentual dessa região, e também absoluto, de certa forma, está relacionado justamente à dinâmica demográfica, ou seja, a dinâmica demográfica da migração, ou seja, a população que se desloca em busca de trabalho, de emprego, de melhores condições de vida, de melhores oportunidades, trabalhando na construção civil, trabalhando, né, nas variadas atividades do setor terciário, certo? Atividades primárias também, e de certa forma, assim, é muito mais ocupada, né, pelo maior número de oferta de postos ligados culturalmente
ao trabalho masculino, beleza? Então nós temos aí algumas explicações. Então espero que você tenha entendido, né, os mapas demográficos, né, que apresentam, por exemplo, o número de habitantes, concentração de moradias, divisões de grupamentos étnicos, linguísticos, povos nativos, certo? E como a gente deu o exemplo aqui, a densidade demográfica e também a concentração populacional, tá bom? Então, estudos aí dos povos, né? Essa ciência que se dedica a entender. E é extremamente importante para a administração, né? Então, por exemplo, o IBGE, que é o elaborador desse mapa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é extremamente importante para a administração pública. Para você administrar, você precisa entender, certo? Como que você vai administrar uma área que você não entende? Daí a importância das pesquisas, das amostras, né, dos censos organizados pelo IBGE, para a gente ter uma ideia do Brasil e ao mesmo tempo fazer uma projeção, certo? Para orientar as políticas públicas. Então, para você administrar, você precisa conhecer, tá? E por último, e não menos importante, a técnica de anamorfose, né? Quando ele fala de anamorfose, é justamente uma distorção. Repare que essa técnica ela não é exclusiva da geografia ou da cartografia, tá bom? Ela é utilizada em outras áreas. Obviamente, o que importa aqui é a anamorfose cartográfica, a anamorfose geográfica, tá bom? Então, nessa primeira anamorfose aqui, o que você está vendo? Olha só, nós temos o espaço, né, continental mundial sendo apresentado e, ao mesmo tempo, há uma distorção das formas dos continentes, de uma forma proposital, para chamar atenção, para gritar para o leitor sobre o determinado tema que aquele mapa quer trazer. Por exemplo, aqui nós temos o mapa, né, mundial do Produto Interno Bruto, do PIB. O PIB é a soma de todas as riquezas, né, produzidas por um país, por um território em um determinado período, geralmente calculado no ano, tá bom? Então repare como que o mundo é desigual, beleza? Reparem bem, certo? Se você pegar a população mundial, que hoje nós temos 7,6 bilhões de pessoas, aproximadamente, segundo dados da ONU. Então você pode perceber como o continente asiático se destaca, né, com mais de 60% da população absoluta do globo. Perceberam isso? Tranquilo? Agora, quando a gente fala sobre a questão do PIB, olha como que é extremamente desigual também. Beleza? Olha como o PIB está concentrado num pequeno número de países. Olha o grande destaque para os países centrais, para os países desenvolvidos, certo? Então, por exemplo, quando a gente faz essa comparação a essa, né, a essa anamorfose aqui, olha como é extremamente contraditório, desigual o mundo. 1% da população controla quase 50% da riqueza do planeta. Olha só que loucura isso, tá bom? Então, reparando, por exemplo, a renda dos 10 mais pobres da população com a renda dos 10 mais ricos da população. Olha a discrepância que nós temos. Olha, por exemplo, a situação da América Latina. Olha quando o mapa, na figura 1, ela é apresentada, e quando você fala dos 10% mais ricos na figura 2, olha como ele está mais inchado. Quando você fala dos 10% mais pobres, olha a América Latina como está bem, né, bem espremidinha. Tá legal? O nome disso chama-se desigualdade. Vamos pegar o Brasil? Dá uma olhada no Brasil. Gente, o Brasil ocupa a 9ª posição no índice de Gini. Rômulo, o que é o índice de Gini? É aquele indicador que apresenta as desigualdades, as contradições, as mazelas socioeconômicas, como, por exemplo, né, relacionar a concentração de renda, a concentração fundiária, terra, né, acesso à terra, acesso aos serviços públicos. Então você vai lembrar diretamente, quando você está olhando esse mapa, sobre a lógica do desenvolvimento socioeconômico. O IDH, né, reproduz também determinados aspectos como esse, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar uma outra anamorfose também que pode acontecer. Vamos pegar essa anamorfose aqui, ó. Reparem que aqui nós estamos falando sobre a população mundial. Aqui nós temos a representação dos países. Reparem que aqui, ó, cada quadradinho proporcional representa 10 milhões de habitantes. E aqui nós temos, né, os países mais populosos do mundo, como a China, né, com quase 1 bilhão e 400 milhões, a Índia, né, a segunda posição, com quase 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tá certo? O Brasil, né, tá chegando aí a 210 milhões de habitantes, segundo projeções apresentadas pelos estudos do IBGE, tá legal? Então nós temos aqui os tipos
principais de mapas. Espero que tenha ficado claro para você. E qualquer dúvida, só mandar mensagem aí que a gente resolve, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês, até daqui a pouco.